Hoje a gente tem o prazer de ter aqui nossos 2 professores, o professor Rodolfo e a professora Adriana, para falar com vocês sobre o novo guia, né, de cuidado durante o trabalho de parto, que é uma ferramenta aí nova da OMS e deve oferecer aí uma experiência positiva no parto e no nascimento. Então eu vou passar a palavra para a professora Adriana, que vai então, mediar essa aula. Muito obrigada. Bom dia a todos. Então, é um prazer estar aqui com vocês e com o Rodolfo. Nós vamos ter a oportunidade de ver o Rodolfo apresentar uma nova ferramenta que há muitos anos vem sendo discutida pela OMS, né? Essa questão de como a gente registra o atendimento no parto. Ela se alinha ao manual de uma experiência positiva da OMS, né? E essa, além disso, ela leva em considerações as mudanças fisiológicas que vários estudos vêm mostrando em relação ao momento do parto. Então, essa é uma ferramenta que foi desenvolvida, o Rodolfo participou, né, das discussões dessa ferramenta, ela está sendo implantada em vários países e o Rodolfo está como coordenador de 2 países na África. Então, nós vamos ter a oportunidade de, em primeira mão, aí, conhecer com detalhes essa nova ferramenta. Ela viria para a substituição do partograma, que é o registro, né, do trabalho de parto, alinhada com vários conceitos, né, novos aí, e a gente vai ter essa oportunidade de apresentar aqui, discutir com vocês e ver se esse é o momento para a gente implantar essa ferramenta no nosso serviço também, ter essa oportunidade de, em primeira mão, também participar de algo novo, né? Então, vou passar a palavra para o Rodolfo, para ele poder abrilhantar aí essa manhã. Abrilhantar amanhã é uma expressão forte. Obrigado pela presença. Muito obrigado, Adriana. Obrigado, Cássia, pelo espaço, pelo departamento. Gente, a ideia é a gente discutir um pouquinho sobre uma nova perspectiva de a gente olhar e acompanhar o trabalho de parto. Né? O que a gente espera na assistência obstétrica? Qual é a nossa expectativa quando a gente oferece um cuidado obstétrico? No final das contas, quando uma família engravida, o que a gente espera ao final? Nascer. Mais do que isso, o que mais? Vivo, bem, o que mais? Sem dor, feliz, sem trauma. A experiência positiva. A gente não quer uma mulher viva e um bebê vivo. A gente quer uma mulher viva, feliz. A gente quer uma família viva e feliz. Mais do que segurança, que é essencial, é o ponto de partida, a gente quer que isso seja um momento positivo na vida dessa família. E, portanto, nós, como profissionais de saúde, que atendemos essas famílias nesse contexto, precisamos considerar isso no nosso processo de assistência. E aí, considerando todas as discussões sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que aponta a necessidade de assegurar uma vida saudável, promover o bem-estar para todos e todas, em todas as idades, garantir que mulheres e seus bebês não só sobrevivam às gestações e parto, mas também atinjam prosperidade em seu pleno potencial de vida e saúde. Considerando também todo o processo que a gente vem percebendo de medicalização do parto, com o aumento do número de cesáreas, que mundialmente tem uma tendência de atingir mais do que de 30% de cesáreas em 2030. No Brasil, a gente tem mais de 50, quase 60% de partos acontecendo em cesárea no Brasil todo. No nosso contexto, na nossa instituição, nós vivemos um número excepcionalmente elevado de cesáreas. A gente tem atingido 60% de cesáreas com alguma frequência. Além disso, a crescente utilização de intervenção durante o parto, a ausência de indicação clara sobre o uso dessas intervenções, a necessidade, a observação de que
o nascimento, o processo de nascimento vem sendo caracterizado como um processo negativo para as mulheres, isso tudo levou ainda questionando o que é, com os novos questionamentos sobre qual é o processo fisiológico de nascimento, isso tudo levou a uma discussão sobre o que se espera. O que é importante para as mulheres nesse momento? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, tudo bem. Qualquer coisa, está todo mundo aqui, a gente pode ajudar. Cheio de obstetra aqui, cheio de... Vamos lá. Houve um questionamento sobre o que é importante para as mulheres, o que as mulheres buscam, o que as mulheres querem nesse momento de vida. E isso foi resultado de uma revisão sistemática que mostrou que as mulheres apresentam alguns questionamentos que dizem respeito à busca de partos e nascimentos mais fisiológicos. Elas querem banho e bebê saudável, como a gente acabou de dizer, o apoio de um acompanhante durante o nascimento, uma sensação de controle durante esse processo, pessoal sensível, atencioso, gentil e respeitoso no cuidado. Essa é a demanda das pessoas que vão para o trabalho de parto, que estão no momento do trabalho de parto. E, portanto, a gente precisa olhar para isso. As mulheres querem uma experiência positiva, que preencha ou exceda suas crenças e expectativas pessoais e socioculturais. Diante disso, a Organização Mundial de Saúde propôs uma nova forma de olhar para esse processo, para esse momento da evolução do ciclo de vida dessa mulher e dessa família, que tem uma perspectiva política que muda o papel da mulher na assistência ao parto, dá centralidade para essa mulher na assistência ao parto, buscando respeito, dignidade e privacidade, ao mesmo tempo que oferece evidências científicas respeitando a fisiologia e a segurança do nascimento. Então, esse documento foi implementado com 56 recomendações sobre o parto-nascimento, que é o documento que foi chamado de atendimento durante o parto para uma experiência positiva de nascimento. Esse é o texto em português, certo? É o título em português. Esse documento de 2022, ele traz, então, 56 recomendações que vão desde como fazer o atendimento durante o parto ou nascimento, como avaliar e acompanhar o primeiro estágio, o segundo estágio, o terceiro estágio, e como se fazer o atendimento à mulher após o nascimento, além da mulher do recém-nascido. Há outras recomendações relacionadas ao cuidado do recém-nascido, totalizando 63 recomendações para uma experiência positiva durante o parto e nascimento. Então, indo para além das questões técnicas que definem segurança ao nascimento. Isso está funcionando. Então, essa recomendação, esse documento aponta para a necessidade de recursos físicos essenciais, funcionários competentes e motivados para oferecer um cuidado no qual a mulher está no centro e que a gente consiga oferecer um atendimento respeitoso, apoio emocional, uma comunicação eficaz, estratégias de alívio de dor, monitoramento regular do parto e documentação de eventos, oferecimento de fluidos orais e ingestão de alimentos durante o trabalho de parto, mobilidade do trabalho de parto e posição de nascimento, plano de encaminhamento pré-estabelecido e continuidade do atendimento. Então, é uma forma de olhar ampla, tendo a mulher como central nesse processo de cuidado. Então, esse é um momento de virada de jogo da Organização Mundial de Saúde, que sai de procedimentos da organização e orientação de procedimentos técnicos que vinha fazendo desde a década de 1990, para a determinação de uma nova perspectiva de um ato político no atendimento à saúde. Esse modelo tem como princípios, então, o atendimento do parto, que deve ser individualizado e centrado na mulher,
Nenhuma intervenção deve ser implementada sem uma indicação clara. Somente intervenções que servem a um propósito imediato e comprovadamente benéficas, ou seja, que tenham validade científica, devem ser promovidas, e uma experiência positiva de parto para a mulher recém-nascida e sua família deve ser buscada. Isso tudo vem nessa reorientação do que fazer durante o trabalho de parto, na busca de uma nova forma de assistência obstétrica. E para implementar isso, com uma ferramenta de implementação de todas essas medidas, foi proposta essa ferramenta, que é o Guia de Monitorização do Trabalho de Parto da Organização Mundial de Saúde. O que é isso? Esse guia é um recurso para garantir que esses cuidados baseados em evidências, com ênfase na segurança, na prevenção de intervenções desnecessárias e na prestação de cuidados de apoio, possa ser implementado nas ações de cuidado obstétrico. Em outras palavras, essa é uma ferramenta para a gente transpor as propostas que estão sendo feitas no nível político e técnico, na recomendação, para a prática clínica. A gente sabe que existe um gap enorme, uma lacuna enorme, um tempo enorme entre a geração da evidência científica e a implementação disso na prática clínica. Esse instrumento vem para tentar diminuir esse tempo que é estimado em torno de 20 anos entre a geração de uma evidência e a implementação dela na prática clínica, não está condizente com a rapidez, com a necessidade que a gente tem hoje para modificar algumas práticas. E então essa ferramenta vem no sentido de favorecer, facilitar a implementação desses conceitos que foram propostos. Então, esse novo guia, ele serve como um instrumento destacando a centralidade da mulher e intervenções custo-efetivas na organização da assistência obstétrica. Ele está organizado, como eu falei para vocês, ele precisa, sim, ele vem para responder e implementar as propostas organizadas nessas recomendações da OMS. E, portanto, então ele traz várias sessões que vão responder às necessidades de centralidade da mulher, cuidados de apoio, respeito, segurança e acompanhamento fisiológico. Ele expande o escopo da vigilância do parto, que a gente fazia no partograma, para práticas também de apoio, práticas não clínicas, que são essenciais para promover, então, uma experiência positiva. Ele serve para nortear a monitorização e a documentação do bem-estar das mulheres e dos bebês, proporcionar, desculpem, tem alguns erros quer dizer, algumas variações do português, isso está organizado para português africano, e alguns termos eu acabei não corrigindo. Proporcionar cuidados de apoio, identificar e responder prontamente a complicações, portanto, buscando segurança, prevenir o uso desnecessário de intervenções, portanto, oferecendo segurança na evidência, na implementação de práticas com evidência científica e com capacidade de apoiar auditorias e melhoria na qualidade da gestão do trabalho de parto. Então, mais do que simplesmente uma ferramenta de registro, é uma ferramenta de apoio à decisão clínica. É uma ferramenta que ajuda a gente a saber se a gente está no caminho certo do acompanhamento do parto. E como que isso vai ser feito? Ele deve ser aplicado em toda unidade de saúde que atende parto e propõe 7 sessões, sendo uma sessão de identificação e 6 sessões de cuidado de acompanhamento. A sessão 2 é a sessão de cuidados de apoio, a sessão 3 de cuidados do feto, de 4 do cuidados da mulher, de 5 de progressão do trabalho de parto, de 6 de medicação e 7 tomada conjunta de decisões. Algumas semelhanças em relação à forma antiga, a forma do partograma tradicional de acompanhamento do trabalho de parto. De forma semelhante, a gente tem identificação,
a gente tem o acompanhamento dos sinais vitais maternos, a gente tem o acompanhamento das medicações e o acompanhamento da evolução do trabalho de parto, da evolução da dilatação cervical. Mas, de maneira diferente, a gente tem a inclusão de cuidados de apoio, a inclusão de uma tomada de decisões compartilhada e a observação em separado do segundo período do parto. Tá? Tudo isso considerando, então, limites baseados nas evidências, a tomada de decisão conjuntas e o registro dos valores, a necessidade de registrar os valores reais para comparação entre os limites de referência. Como é que a gente usa isso? A estrutura, como disse para vocês, é de um sistema de apoio à decisão clínica. Ou seja, a partir do momento que eu coleto uma informação, essa informação é checada contra um valor de referência para dizer se eu estou no caminho certo ou não. Eu tenho uma estratégia para utilizar. Eu preciso, então, cada uma dessas sessões diz para a gente o que eu tenho que avaliar e a periodicidade da avaliação. Portanto, se está lá, sessão cuidados de apoio, o que tem no cuidados de apoio? Eu tenho acompanhamento, se a paciente tem acompanhante, se a paciente está recebendo fluidos via oral, se a paciente está deambulando, em que posição que ela está. Eu tenho que checar essa informação a cada hora. E uma vez que eu checo essa informação, que eu avalio essa informação, eu tenho que registrar essa informação. Eu checo, avalio se isso está acontecendo, eu registro no partograma, no guia, e aí eu verifico, eu comparo com a referência que eu tenho para isso. Qual é a referência que eu tenho? A mulher, a referência é para que ela esteja com acompanhante. Se ela estiver sem acompanhante, isso deve ser circulado e destacado. Ou seja, está diferente da referência adequada para o acompanhamento do trabalho de parto. E aí, a partir do momento que eu vejo que tem alguma coisa que se destaca, que está fora da referência que eu considero adequada para a evolução do trabalho de parto, eu faço um planejamento, eu decido entre as intervenções que são necessárias. Então, eu avalio, registro, verifico e ofereço um plano de ação. Por exemplo, na avaliação da frequência cardíaca fetal, a indicação é que a gente faça uma avaliação a cada 30 minutos da frequência cardíaca fetal, da avaliação do fluido amniótico, da frequência cardíaca fetal, avaliação do fluido amniótico, da posição fetal, da descida fetal e do acavalgamento, da bossa e do acavalgamento, deve ser feito a cada 4 horas. Então, uma vez que eu faço isso, a frequência cardíaca fetal, eu avalio aqui e checo na linha de alerta, na coluna de alerta. Se está diferente da coluna de alerta, ótimo, posso seguir, que está normal. Se tiver um valor aqui que está na coluna de alerta, eu tenho que circular e dizer, olha, tem algum problema nisso, preciso tomar uma atitude ou não. Preciso avaliar e acompanhar. Por exemplo, nesse caso aqui, eu estou diante de uma paciente que tem a avaliação da posição da apresentação fetal, é um feto que está com apresentação posterior. Se apresentações posteriores têm um trabalho de parto mais prolongado, então isso precisa ser destacado. Eu preciso fazer alguma coisa nesse momento? Talvez não, mas eu destacar isso e considerar isso na tomada de decisão é importante. Tá? Então, eu avalio, aí eu sei o que eu tenho que avaliar, isso demonstra todas as condições que eu tenho que avaliar, eu avalio, eu registro, eu checo, e aí eu tomo uma atitude, eu faço um planejamento. Tá? Ou eu posso, por exemplo, diante dessa situação, eu posso pedir para a mulher mudar de posição, andar, deambular, ficar sentada, avaliar outras formas de modificar aquela condição que não é a mais favorável para a evolução do trabalho de parto. Tá? E essa decisão tem que ser sempre compartilhada. A primeira sessão é da identificação da mulher e inclui, além da identificação básica, a história pregressa, fatores de risco para a evolução do trabalho de parto.
A seção 2 é a seção que visa a gente observar os cuidados cuidados de apoio e medidas não farmacológicas durante o acompanhamento do trabalho de parto, como, por exemplo, acompanhante, alívio de dor, recepção de fluidos orais e posição da paciente ao longo do trabalho de parto. Eu tenho como alertas a ausência de acompanhante, a ausência de oferecimento de métodos de alívio de dor. E métodos de alívio de dor, não estou falando de analgesia farmacológica, estou falando de massagem, compressas, banho, deambulação, uma série de outras ações que a gente pode fazer e deve fazer ao longo do trabalho de parto. Se é um paciente de risco habitual, se ela está recebendo fluidos via oral, se ela está recebendo alimentação durante o trabalho de parto, se ela está em posição, movimentando ao longo do trabalho de parto. O que a gente não quer? A posição supina. O que a gente não quer? Que ela esteja em jejum, que ela esteja não recebendo métodos de alívio de dor. Nessas circunstâncias, por exemplo, aqui nessa medida, ela não estava com acompanhante, não estava recebendo métodos de alívio de dor. Isso precisa ser corrigido. Na próxima avaliação, isso já estava corrigido. Só que na próxima avaliação, a posição supina, ela estava na posição supina. Ora, vamos tirar ela daí? Vamos ajudar a movimentar? Vamos ajudar ela a se mobilizar? Então, isso precisa entrar no plano de ação, que a gente precisa olhar. O terceiro, a seção 3, diz respeito aos cuidados com o feto, que é a frequência cardíaca fetal, a presença de desaceleração. Por exemplo, o que a gente espera da frequência cardíaca fetal? Que ela não esteja abaixo de 110 ou acima de 160. O que a gente espera em relação à desaceleração? Que ela não tenha desaceleração tardia. Com relação ao líquido amniótico, à posição fetal, a bossa, a cavalgamento de suturas, todas essas informações a gente precisa olhar o que está diferente do que a gente espera durante o trabalho de parto. A seção 4 diz respeito aos cuidados da mulher, em que a gente vai avaliar a frequência cardíaca, a pressão arterial sistólica, diastólica, a temperatura, o débito urinário e as características da urina. A seção 5 é a seção que avalia a progressão do trabalho de parto. Essencialmente, é a seção que a gente avalia no partograma. Percebam que até chegar aqui, o quanta coisa que eu vi, o quanta coisa que muda em relação ao registro e avaliação que a gente tem. De certa forma, isso a gente faz na nossa prática. A gente presta atenção. Quando a gente vai passar a visita, olha, acompanha a paciente, a gente sabe se ela está com acompanhante ou não. A gente pergunta, a gente avalia. Mas vejam que essa ferramenta, então, vem para sistematizar todas essas ações importantes, consideradas essenciais ao longo do trabalho de parto, até a gente chegar aqui. Da mesma forma, a gente vai avaliar a dilatação cervical, a descida fetal e as contrações, e vamos anotar, comparando com uma linha, um ponto de referência, que está aqui na coluna de alerta. A grande diferença é que isso é completamente diferente do partograma tradicional, na evolução da descida fetal. O partograma tradicional, que foi proposto mais amplamente pela Organização Mundial de Saúde em 96, ele propunha uma linha de alerta, uma linha de ação e considerava a necessidade de, a partir de 4 centímetros, da dilatação de 1 centímetro/hora. Esse manual que a OMS propõe em 2022, muda completamente esse entendimento, porque se baseia em estudos que identificam um processo fisiológico do nascimento da dilatação cervical, que tem sido questionado, desde 96 tem sido questionado, especialmente nos anos 2010 para cá, tem sido questionado sobre qual é o seu processo fisiológico, como é que ele atua. Para que serve o partograma? De uma maneira geral, ele foi proposto, desde a década de 1960, para um registro e diagnóstico de situações de desvios do trabalho de parto. O partograma ele foi baseado na organização, na observação
desse pesquisador Friedman, de 1954, de que havia uma velocidade de até 4 centímetros/hora na fase latente, na dilatação cervical, e que, depois de 4 centímetros de dilatação, existia uma fase ativa, que acompanharia algo em torno de 1 centímetro/hora de dilatação até o nascimento. Desvios desse modelo poderiam indicar problemas na evolução do trabalho de parto e, portanto, deveriam ser corrigidos. Baseado nesse cervicógrafo, nessa avaliação de Friedman, Philpott desenvolveu um partograma. O objetivo desse partograma era identificar o progresso anormal do trabalho de parto, além de monitorar a dilatação cervical. Ele fez um estudo prospectivo com 600 mulheres no Zimbábue e propôs uma linha de alerta e uma linha de ação para detectar um trabalho de parto anormal. E adicionou isso ao partograma. Qual era o objetivo? O que baseava essa linha de alerta? Ela esperava uma dilatação de 1 centímetro/hora, que considerada uma modificação adequada da dilatação cervical. Nos 10% mais lentos de dilatação das mulheres incluídas no estudo, essa dilatação ele associou isso com desfecho materno ruim. Essa linha de alerta foi considerada, então, um ponto de partida para poder tomar uma atitude. A ideia era que 4 horas depois da linha de alerta se precisava tomar uma ação e, portanto, a gestão ativa do trabalho de parto. Por quê? Ele tinha circunstâncias como essas, em que as pacientes precisavam ser transportadas de maneira diversa, em maca improvisada, de um lugar em que ela estava recebendo assistência para um outro lugar, numa unidade de saúde que pudesse receber uma assistência adequada. Então, ele tinha um tempo para poder tomar uma atitude que precisava ser considerado dentro dessa linha de ação e alerta. Em 94, a OMS propõe, então, o uso de um partograma que considerava uma linha de alerta e uma linha de ação a partir de 4 centímetros de dilatação. E fez um estudo multicêntrico que mostrou que o partograma reduzia o trabalho de parto prolongado, reduzia intervenções para aumentar contrações, otimizava a cesariana e reduzia natimorto intraparto. Então, a partir daí, isso foi utilizado como referência para o acompanhamento do trabalho de parto, sendo proposto pela Organização Mundial de Saúde, com algumas modificações. Em 2000, tirou a fase latente e começa acompanhamento a partir da fase ativa do trabalho de parto, a partir de 4 centímetros. Tá? No Brasil, a gente começa a ter uma proposta mais clara de partograma a partir da segunda proposição da OMS, a partir de 2000. Em 2001, a gente tem esse partograma proposto pela Organização Mundial de Saúde, muito influenciada pela ação do Departamento de Tocoginecologia junto ao Ministério da Saúde, que organizou todo o processo de assistência obstétrica e todos os manuais no início dos anos 2000, no Ministério da Saúde. No entanto, como eu disse para vocês, a partir de 2010, isso começou a ser questionado com um número maior de dados, com uma avaliação mais criteriosa da fisiologia. Esse pesquisador, Zhang, em 2010, ele avaliou 62 mil partos e construiu uma curva de evolução de trabalho de parto de dilatação que mostrava algo diferente daquilo que a gente pressupunha da dilatação de 1 centímetro/hora. Ele mostrou que havia uma dilatação mais lenta até chegar a 6 centímetros de dilatação e, a partir de então, uma dilatação mais acentuada. E, no entanto, além disso, ele mostrou que a progressão era dinâmica, que não era uma linha reta, mas uma parábola, em que quanto maior a dilatação cervical, maior a rapidez para mudar essa dilatação cervical. Tá? E o trabalho de parto ele progride mais lentamente no início, mas, no entanto, ele progride mais rapidamente no final. De acordo com esse estudo, ele propôs um tempo médio de dilatação entre uma
uma certa dilatação para outra. E mais de 50% não se dilatam a uma taxa de 1 centímetro/hora, ou maior que 1 centímetro/hora, até 6 centímetros de dilatação. Considerando, então, que a fase ativa do trabalho de parto possa começar não com 4 centímetros de dilatação, mas a partir dos 5 centímetros de dilatação. E ainda assim, nem todo mundo vai ter uma evolução de 1 centímetro/hora. Mais recentemente, em 17, um grupo da OMS foi estudar um pouco mais a fundo, a partir de 2015, como se desenvolvia a evolução do trabalho de parto. E promoveu uma série de estudos, desde revisões sistemáticas até estudos de observação de coortes, mostrando que essa revisão sistemática, por exemplo, mostra que a dilatação superior a 1 hora, até assim, no líparas, o tempo médio para avançar de 1 centímetro de dilatação foi superior a 1 hora até centímetro de dilatação, acelerando após 6 centímetros, reforçando aquele estudo de Zhang. Multíparas também apresentavam padrões de progressão semelhantes. De uma maneira geral, a OMS, a partir desses achados, a OMS passa a não recomendar o uso do limite de 1 centímetro/hora como linha de alerta para avaliar o trabalho de parto. E sugere evitar intervenções antes de 5 centímetros para aumentar a velocidade de dilatação. Além disso, propõe não utilizar curvas de alerta e de ação para tomada de decisão, propondo individualizar cada caso nesse processo de evolução. Outro estudo de 2019, também uma revisão sistemática com 17 mil mulheres, que buscava avaliar a acurácia da linha de alerta e da linha de ação para a identificação de desvios do trabalho de parto, também não viu um benefício adequado da linha de alerta e da linha de ação para isso. Ou seja, mostrou que aquela proposta de um instrumento diagnóstico utilizando linha de alerta e linha de ação não servia, porque essa ideia de 1 centímetro/hora pode levar a resultados falsos negativos e falsos positivos, resultando em intervenções desnecessárias e potencialmente prejudiciais. A partir daí, eles desenvolveram um estudo muito mais interessante, que foi o estudo em que avaliaram a evolução do trabalho de parto sistematicamente em mais de 10 mil mulheres em 2 países da África. Nesse processo de evolução, de observação, eles identificaram que a curva de evolução ela é uma parábola que, na verdade, tem dois pontos de inflexão. Um no início, que é mais lento, e a partir de 5 centímetros de dilatação tem uma evolução mais rápida. A progressão do trabalho de parto foi mais lenta, com taxa de dilatação cervical inferior a 1 centímetro/hora até 5 centímetros de dilatação, reforçando toda aquela ideia de reavaliação anterior. As curvas médias do trabalho de parto podem classificar erroneamente a progressão do trabalho lenta, e as práticas devem ser aplicadas, chegaram à conclusão de que as práticas devem ser aplicadas, as práticas para modificar a evolução do trabalho de parto, a partir de 5 centímetros de dilatação. E a partir de cada uma dessas linhas cinzas é uma evolução do trabalho de parto. A partir da construção dessas linhas, que se propôs, então, uma curva para mulheres nulíparas que tiveram um filho ou mais de um filho. Tá? Que mostra, então, uma evolução mais rápida e acentuada a partir de 5 centímetros de dilatação. Mas mais que isso, eles mostraram que, independente da evolução, se ela é mais rápida da dilatação cervical, se ela é mais rápida ou se ela é mais lenta, aqui então cada um cinza é um evento, é um nascimento, isso não tinha relação direta com o desfecho. Cada linha vermelha que aparece é um desfecho ruim, materno ou fetal. E vejam que esses desfechos acontecem em diferentes tipos de dilatação. Na dilatação mais lenta, na dilatação mais rápida, na dilatação que acontece na linha
de 1 cm/hora, ou seja, não existe uma relação direta entre velocidade de dilatação cervical e desfecho materno-perinatal ruim. Então, esse estudo foi muito interessante para a gente poder desmistificar a necessidade desse acompanhamento, dessa ideia de 1 cm/hora para acompanhamento. E a linha de alerta e linha de ação não tem uma acurácia adequada, tem uma acurácia péssima para poder avaliar desfechos ruins. A partir daí, isso entra naquela recomendação que eu falei, de 2022, apontando que essa regra de 1 cm/hora é imprecisa e desnecessária. Na verdade, vai aumentar a intervenção. Isso dificulta, não é para ser utilizado como referência obstétrica, e que todo nascimento é único, podendo ter uma evolução mais lenta ou mais rápida, e aí como é que a gente vai acompanhar essa individualidade? A partir de alguns parâmetros de segurança que a gente avalia, parâmetros fisiológicos que avalia a segurança. A gente, então, a partir daí, se propõe um intervalo de medida que respeite a fisiologia do nascimento. Então, esses estudos embasam a mudança dos parâmetros de observação da dilatação cervical, propondo, então, um respeito à fisiologia. Aqui. O que se recomenda, então? Que na fase latente, as contrações que acontecem com algum grau de esvaecimento cervical, elas têm uma progressão mais lenta de dilatação, até 5 centímetros de dilatação, mas não tem uma duração estabelecida, isso pode demorar dias para acontecer. Na fase ativa, a gente tem contrações dolorosas, regulares, com grau substancial de esvaecimento cervical e dilatação cervical mais rápida de até 5 centímetros, a partir de 5 centímetros até a dilatação total, levando até 10 a 12 horas de evolução total do trabalho de parto, a partir da fase ativa do trabalho de parto. O que não é recomendado, então, a partir de então? Dilatação cervical de 1 cm/hora para todas as mulheres. Antes de 5 centímetros de dilatação, o uso de intervenções médicas para acelerar o trabalho de parto também não é recomendado, porque a gente sabe que a evolução pode ser distinta de mulher para mulher. E, portanto, essa modificação, sai isso e entra isso, vem para evitar medicalização, intervenção desnecessária nas ações relacionadas ao acompanhamento do trabalho de parto. O que a gente tem hoje? A gente tem essa seguinte variação. A mulher que chega com 5 centímetros de dilatação, que ela está com 5 centímetros de dilatação, a nossa linha de referência, então, a partir desse instrumento, é que ela pode levar até 6 horas para mudar de dilatação, sem que isso seja um problema. Ou seja, de 5 centímetros para 6, ela pode levar até 6 horas para modificar, sem que haja um problema associado, desde que todos os outros parâmetros sejam adequados. Vitalidade fetal, vitalidade materna. E aí, só que quando eu tenho 8 centímetros de dilatação, ela tem até 2 horas e meia para mudar para 9 centímetros. Se isso demorar mais que isso, eu estou com um problema. Isso precisa ser corrigido. Isso pode indicar um problema. Tá? Então, essencialmente, isso está embasado nas referências, nas evidências mais recentes de fisiologia do trabalho de parto. Saindo, então, de uma reta, de uma receita padrão para todo mundo, de 1 cm/hora, podendo individualizar a evolução de cada mulher, de acordo com parâmetros mais respeitosos da fisiologia. Outra modificação é que o segundo período também tem um registro à parte. O segundo período do trabalho de parto, hoje a gente registra isso no partograma. No guia de trabalho de parto, a gente tem um registro diferente, em que a gente não vai precisar mais avaliar a dilatação, mas a gente vai avaliar a descida fetal, só que a descida fetal não tem um parâmetro claro de descida de uma mulher para outra de evolução. Ou seja, não tenho uma guia de observação. A cada hora eu tenho que descer 1 centímetro. Isso não existe.
O que a gente sabe é que, também pelos estudos de Zhang, e inclusive isso está nas recomendações do colégio americano, do colégio inglês, do colégio australiano, de que o tempo médio do trabalho de parto na segunda fase, da fase ativa do segundo período, isso quer dizer, a partir do momento que a mulher começa a ter puxo voluntário, ou então que tem a apresentação mais baixa, ou a visualização mais baixa da apresentação, eu posso ter, em média, 54 minutos de evolução nas nulíparas e 18 minutos na multípara, com um limite superior de 140 minutos para as nulíparas e 60 minutos para as multíparas. Essas recomendações desses colégios sugerem que, após o início do período ativo do segundo período, o parto ocorre em até 3 horas em nulíparas e até 2 horas em multíparas. Tá? A extensão da duração dessa fase ativa pode incorrer em questões clínicas individuais, como analgesia, a condução, a dinâmica materno-fetal, e precisa ser avaliado individualmente. Por fim, eu tenho outras 2 sessões, que é a sessão de medicação, ocitocina, qualquer outro remédio que possa indicar, por exemplo, por indicação médica, ou analgesia, ou outra medicação necessária, e fluidos endovenosos. E aí, a gente tem uma mudança da posição do perfil profissional de saúde, na seção 7, que é a necessidade de compartilhar as decisões a partir das evidências que a gente obteve durante o partograma, durante a evolução do guia. A gente identifica algum desvio, alguma situação que pode ter acontecido de alterado, e traz isso para discussão com a família, explicando e tomando decisões compartilhadas. Então, isso precisa ser registrado, tanto como um diagnóstico, como uma conduta adequada, sendo tomada, compartilhada com a família. Quais são as evidências do uso disso? Não me contive. Não vou cantar. Não. Hoje não. Eu tenho ainda poucos estudos sobre a utilização disso em larga escala. Esse estudo que avalia a percepção de profissionais de saúde mostra que, volta aqui, que profissionais de saúde de vários níveis, várias categorias e vários contextos consideram as variáveis do guia de trabalho de parto, de acompanhamento, adequadas para o acompanhamento. Esse outro estudo, de uma consulta global depois do instrumento publicado, mostra que isso pode ser adequado, mas há uma necessidade, se antever uma necessidade de uma otimização na implementação disso. Algo que não vai ser, assim, muito simples de se fazer. Embora a gente ainda não tenha resultados de um grande ensaio clínico que está em fase de coleta de dados, em fase de finalização, a gente tem alguns estudos mostrando algumas barreiras e algumas possíveis indicações de benefício. Esse estudo indiano aponta algumas barreiras para a utilização disso na prática. Não é das ferramentas mais fáceis de utilizar, de fato. E eles apontam aqui. Às vezes a gente não tem gente suficiente para fazer a avaliação, como se recomenda 1 para 1. Que eu tenho uma pessoa acompanhando uma paciente, uma parturiente. Muitas vezes eu não consigo fazer os registros de forma completa. Esse guia, mesmo que a gente imprima em tamanho grande, é difícil de escrever. Eu tenho um espaço reduzido para a escrita das informações, isso pode atrapalhar. O formato é menos intuitivo do que o partograma, que é uma avaliação gráfica, porque é uma curva. Eu tenho uma variabilidade muito maior. Eu não tenho treinamento adequado de equipes para avaliar se a descida fetal está em que nível, se eu tenho variedade de apresentação posterior, anterior. Eu sempre encho o saco de vocês. Quando vocês fazem o toque, eu pergunto, como é que está a apresentação? Como é que está a variedade de posição? Né? Sim.
Porque isso é essencial para a gente saber do ponto de vista da evolução do trabalho de parto. A gente precisa treinar isso. Quando faz o toque, a gente precisa treinar todas aquelas observações que a gente precisa fazer ao mesmo tempo. Muitas vezes não tem recursos, suprimentos médicos ou recursos físicos para poder lidar com algumas questões. Por exemplo, analgesia, métodos farmacológicos. Eu estou ajudando na implementação dessa ferramenta no Paquistão e em Moçambique. Uma discussão, por exemplo, em Moçambique foi que a gente não tem sonar. A gente não tem sonar para ouvir o BCF, o batimento cardíaco fetal. Como é que você quer que eu ouça a cada 30 minutos se eu não consigo ter o sonar? Bom, isso é uma limitação grave. Eu não tenho estratégia para método de alívio de dor. Eu não tenho nenhum recurso. Eu não tenho treinamento adequado. Por exemplo, o que a gente achou nesse contexto? Legal, as instituições que vão implementar, elas vão receber um kit. Bola, sonar, bola de pilates, sonar, uma série de outras coisas para ajudar, para apoiar, oferecer aqueles cuidados que são necessários. E, por fim, a necessidade de cuidados especializados. Bom, eu tenho uma evidência um pouquinho melhor, que é um step-wedged cluster trial, em que implementou progressivamente em algumas instituições na Índia. E mostrou, nesse piloto, que foram poucas instituições, mostrou uma redução do risco de cesárea nas pacientes que usaram, nas instituições que usaram o guia do trabalho de parto, em comparação com quem usa o partograma antigo. E apesar de não ter uma significância estatística, mostrou uma redução objetiva de 5% no desfecho primário de uso de aumento de ocitocina para aumentar as contrações durante o trabalho de parto, certo? Ou seja, pode haver, então, isso precisa ser avaliado em larga escala, mas pode haver um benefício em vários outros aspectos, além da redução da cesárea. Como é que a gente vai introduzir isso na nossa prática? Tem algumas questões que já podem ser implementadas. Por exemplo, no nosso dia a dia, a gente faz tudo isso. A gente avalia essas pacientes, a gente vê se elas estão com acompanhante, a gente vê se elas estão recebendo alívio de dor, a gente vê se elas estão recebendo fluidos. A gente precisa sistematizar tanto a observação quanto o registro disso. E algumas coisas precisam ser implementadas, né? Tanto na nossa prática, quanto no nosso contexto, quanto em outros. Eu preciso... Um estudo piloto que avaliou a implementação disso na Argentina, Índia, Quênia, Manaus, Nigéria e Tanzânia, avaliou que há necessidade de revisão e adaptação para os contextos locais. A gente então pode utilizar isso dentro das nossas necessidades, pode adaptar isso para aquilo que a gente precisar. Há necessidade de ter um processo de liderança e formação dos profissionais envolvidos, trabalho em equipe, no preenchimento e estratégias sistematizadas de monitorização e avaliação da implementação disso. Como eu disse, 6 países estão recebendo a implementação disso em larga escala. Eu estou fazendo o apoio no Paquistão e em Moçambique, em que a gente está trabalhando isso em várias instituições, com algumas dificuldades, mas com muitas potências para a gente utilizar isso e ampliar isso para uso no mundo. A minha proposta de trazer isso para cá é da gente começar a pensar isso para garantir mais do que segurança, satisfação em relação ao nascimento. Sim, a gente não pode ficar satisfeito com um parto que não teve complicação. A gente precisa buscar isso, buscar uma família feliz, que além da família, nós também vamos ficar satisfeitos. A família e nós vamos estar felizes com isso. Tá? Acho que a gente tem potência para poder trabalhar, pensar a possibilidade de implementar isso no nosso contexto, como uma das instituições pioneiras de implementação disso no Brasil. Esse é o recado, essa é a proposta. Muito obrigado.
Obrigada, Rodolfo. Agora a gente vai abrir para a discussão com a plateia, mas é importante retomar o que o Rodolfo falou, né? Muitas dessas atitudes a gente já leva no nosso serviço, né? Assim como classificação de risco, a gente escreve no nosso partograma lá em cima todas as comorbidades. É lógico que o instrumento, hoje, o nosso instrumento não é o ideal também. A gente precisa passar por essas transformações. Esse instrumento que o Rodolfo apresenta, a gente já discutiu também na divisão de obstetrícia, e uma das coisas que é bastante difícil é a visualização, né? A visualização gráfica, a visualização desse acompanhamento. É lógico que a gente está aberto para várias discussões, para ver qual é o melhor modelo que a gente vai implantar na nossa instituição, mas esse cuidado vem sido modificado ao longo dos anos, né? E a gente tem tentado tornar essa experiência cada vez mais positiva para as nossas mulheres. Ok? Bom dia, obrigada, professor Rodolfo. Eu fiquei na dúvida, porque quando você colocou a taxa de velocidade da multípara, você coloca que o esperado é até 2 horas, mas no gráfico que você, na revisão sistemática que você coloca, não sei se foi revisão sistemática, mas no estudo que você coloca para dar suporte, ele fala no desvio padrão para cima de no máximo 60 minutos, uma média de 60 minutos. São 2 estudos lá, isso no período expulsivo, né? No segundo período. A primeira tabela que eu mostrei era de um estudo, e a segunda é de das recomendações, que constam nos guidelines da COG, do Royal College, do NICE e do guia da Austrália. Então, eles recomendam até 3 horas de período expulsivo na multípara. Até 2 horas na multípara. 3 na nulípara. Considerando não só aquele estudo, mas outras recomendações. Outros estudos que envolvem essa recomendação. Então, aquilo que eu disse era que está constando na recomendação. Eu não trouxe... Envolvem outros estudos, né, quando eles consideram outros estudos nisso. Eu não me aprofundei especificamente na definição do tempo disso. Eu posso trazer isso em outro momento. Então, bom dia. Gostaria de parabenizar o professor Rodolfo, a professora Adriana, por esse conteúdo trazendo para cá, não só o conteúdo trazido, mas por todo o trabalho que existe por trás dessa apresentação, dessa proposta, e a fim de melhorar a qualidade da assistência ao parto em obstetrícia, entendendo que cada paciente é diferente, é única, e às vezes um parto da mesma paciente é diferente do outro, e a gente vê isso principalmente quando a gente consegue acompanhar 2 vezes a mesma paciente, né? E uma coisa assim que me incomoda, na verdade, a ideia aqui é a gente incomodar, né? Se a gente não é incomodado, a gente não sai do lugar. O que me incomoda demais, e trazendo para a nossa realidade, não só o Brasil, quanto eu vendo no CAISM, no Hospital Madre Teodoro, no Hospital Estadual Sumaré, que eu tenho passado visita, é que a gente tem 2 linhas de frente na instalação de um programa e de um projeto desse, que é a linha de frente de quem está atuando como profissional de saúde. Ok, vamos entender que o processo é diferente, vamos fazer todas as atenções e esperar mais tempo. E a outra coisa é a educação da parturiente, que é zero. A gente não tem prática de ensinar, de mostrar. A mulher não sabe que ela pode ficar 5 horas com 5 centímetros e tudo bem, né? E a gente se depara, então, com uma falta de, realmente, uma educação em saúde, e as mulheres cansadas do trabalho de parto, e estou com dor, mas ainda estou com 4. Aí daqui a pouco mais 2 horas de dor, mas ainda estou com 4, né? E mesmo fazendo os métodos que a gente faz aqui, põe no banho, põe na bola, tal. Então me preocupa, né, o contraste, porque você vê que esses estudos são feitos em
locais em que o parto vaginal é uma coisa muito aceitável, é muito natural, é muito alta a taxa e que a visão da população é diferente. Então, primeiro eu queria um pouquinho de comentário sobre isso. Eu acho que tem que, para instaurar um partograma com a base dessa, qual é a educação das nossas parturientes, das nossas pacientes gestantes para chegar a esse nível. A segunda, um comentário assim, em relação às induções de parto, né? É o mesmo parâmetro? Eu estou com uma indução que não está pegando, não devo romper bolsa? Devo. Então, assim, é um pouquinho diferente de um trabalho de parto espontâneo. E aqui no nosso serviço, a gente tem uma taxa altíssima de indução. Então, eu queria esses 2 comentários. Obrigada e parabéns. Vou começar pelo último. Indução é completamente diferente disso que a gente está propondo, do guia de trabalho de acompanhamento do trabalho de parto. O guia propõe a gente começar a observar a partir de 5 centímetros de dilatação. Paciente em fase ativa do trabalho de parto. O processo de indução foi tudo antes, tudo que veio antes. Então, tudo que veio antes continua. A gente vai fazer todos os processos que levem a ela chegar a 5 centímetros de dilatação. A partir dos 5 centímetros de dilatação, isso aqui. Antes disso, tudo que a gente tem que fazer para ela chegar até aqui. Concorda, Adriana? Concordo. Eu acho que, de fato, a gente começa a registrar no partograma de uma paciente, às vezes, sem dilatação, sem contração, que é um registro inadequado, mas é o que a gente tem no momento. E, sem dúvida, que isso também é uma outra mudança que a gente precisa estudar. Por quê? A gente acaba, muitas vezes, gerando uma ansiedade na equipe, porque está com aquele partograma aberto, e uma ansiedade na parturiente, nos acompanhantes, né, porque vê aquele monte de papel sendo desenhado e nada mudando. Então, essas mudanças, elas vão muito além, né, da mudança na forma de registro, mas na mudança institucional de como a gente vai lidar com todas essas questões. E, sem dúvida nenhuma, Gil, educação em saúde é tudo. A nossa população, infelizmente, ainda precisa ser muito mais orientada e que a gente faça mais discussões, né? Mas eu acho que a gente está no lugar certo, porque a gente sempre tenta ser pioneiro em implantação de partograma institucional e de todas as medidas que a gente faz, justamente para contribuir com essas mudanças. Eu concordo que esses estudos estão sendo implementados em contextos em que a cesárea é não desejada. Assim, a cesárea está relacionada muitas vezes com desfecho ruim, né? Maior gasto e tudo mais. Ou seja, as mulheres não querem ir para cesárea. E aí eu tenho uma participação maior da mulher nesse processo. Isso que eu mostrei é fisiologia. A gente não vai mudar a fisiologia porque nossa sociedade tem uma percepção cultural diferente do que é a evolução do trabalho de parto. Acho que a gente tem muito que avançar na educação de profissionais de saúde e também de pacientes. A gente tem que oferecer qualidade. Essas mulheres têm que sair com uma experiência feliz, boa, positiva do trabalho de parto. Se elas saem com uma experiência negativa do trabalho de parto, isso vai reverberar cada vez mais. Elas vão querer o quê? Alguma coisa que resolva isso rápido, sem sofrimento. Sim, se elas tiverem uma experiência positiva durante o trabalho de parto, isso vai reverberar positivamente. Então, assim, eu entendo que a mudança também começa aqui dentro. Mas a gente precisa, sim, destituir um pouco dessa ideia de que cesárea é tudo bom. Hoje a gente tem, a Eliana vai falar agora, a gente tem um número de cesárea a pedido extremamente elevado. A gente tem uma lei que permite que a mulher fale, eu quero fazer cesárea. E a gente tem que é obrigado a respeitar. Isso é um absurdo.
Bom, três aspectos aí. Eu acho que a experiência positiva ela tem que ser do parto e do nascimento, não só do trabalho de parto. E aí acho que é a grande questão, porque, independente da via de parto, tem que ser uma experiência positiva. Agora, nós temos uma cultura nesse país que diz que a cesárea é um modo fisiológico de nascer. E aí eu sempre pergunto para a população jovem, quem aqui nasceu de parto vaginal, por favor, levante a mão. Eu falei dos jovens, mas se exclui... A ala da frente não é do jovem. Então, abaixem os não jovens. Por favor, os que têm mais que 40, abaixem as mãos. Não precisa justificar. Eu quero saber quem nasceu vaginal. Quem nasceu vaginal. Pronto. Então, vejam, nós temos uma geração que não sabe o que é e que tem uma percepção, consciente ou inconsciente, de como é natural nascer de cesárea. Certo? Então, essa modificação cultural é o grande drama em relação à via de parto. E no Brasil, a gente sabe, cesárea virou bem de consumo, né? Então, tem uma frase em inglês da Inglaterra que it's not posh to push, too posh to push. E aí, o que acontece? Existe uma coisa que pegou o mundo inteiro. Então, o Brasil, como eu digo, ele foi pioneiro nisso. Mas o mundo inteiro foi nessa direção. Há 200 anos atrás, na Inglaterra, a pessoa que cuidava disso falou assim para mim, Eliana, dá um tempinho aí que a gente chega nas taxas do Brasil. Foi exatamente o que ela me disse. Bom, então nós estamos aqui com 67% de cesárea hoje no CAISM, num lugar que é altamente selecionado, tipo de casa e tal. Mas tem gordura ainda para limpar. Uma parte da gordura para limpar, eu acho que tem a ver conosco mesmo, né? A nossa percepção de que a cesárea... Tem situações que a gente poderia ainda, como grupo técnico, ser favorável à cesárea, mas aí a gente entra nesse conflito, que é uma percepção da mulher que não é por causa dos profissionais da saúde, que é a percepção que ela traz de casa, de experiências prévias, da experiência da mãe, da irmã, da prima, que é uma experiência negativa de parto. Então, tem 3 alunas fazendo os projetos sobre essa questão, cesárea pedida em particular, e eu acabei de ler o resumo da Laura, que é uma aluna atual nossa, e a Laura está perguntando exatamente isso. Os profissionais influenciaram sua decisão em querer cesárea pedida? É exatamente essa pergunta, basicamente. E a resposta de quem respondeu até agora, da maioria das pessoas, é: não, eles falaram para mim que seria melhor vaginal. Se eu tivesse que recomendar, eu até recomendava vaginal, mas a minha percepção negativa de outros partos ou do parto de outras pessoas me faz querer optar por cesárea. Particularmente se elas tiverem qualquer coisa de saúde, mesmo que a gente ache que pode ser vaginal, elas não querem. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós temos um grande trabalho a fazer aqui dentro, mas que não pode ser na beira do leite em trabalho de parto. O serviço é muito anterior, é cultural acima de tudo, é no pré-natal acima de tudo, e a gente tem que ter convicção do que está vendendo. Né? E acho que essa é uma outra coisa muito importante. Então, existe um grande grupo que está trabalhando isso no CAISM, a gente vai continuar aí com várias ações que são estruturantes, para poder aqui a gente voltar a ser, e foi isso que eu disse outro dia, nós temos que voltar a ser o serviço vaginalista do país, com segurança, com cuidado, porque a gente antes era acusado de ser vaginalista, eu falava parteira com muito orgulho, continuarei falando. Mas a doutora Eliana também pode contar... O primeiro. Mas a Eliana também pode confirmar com a aluna dela, que não era brasileira e que foi fazer o estudo com cesárea a pedido, ela se espantou com o discurso das nossas pacientes, né? Ela ficou assustadíssima, como a cultura das nossas mulheres é cesarista. E ela, que era de Moçambique, vaginalista 100%, quer dizer, ela viu o medo das nossas mulheres em relação ao parto vaginal e é o contrário para ela, né? A população dela tem medo de ser submetida a uma cesárea. Então, esse choque cultural também é bastante claro para a gente.
Ainda sobre essa questão da cesárea pedido, eu fico muito confusa com as definições, especialmente que a gente adota aqui no nosso serviço. O que é cesárea pedida? É cesárea fora do trabalho de parto ou no trabalho de parto? A gente deve na verdade, tem a questão da idade gestacional também. Segundo a literatura, só é considerada cesárea pedido padrão se for pedida fora de trabalho de parto e realizada de 39 semanas acima. Então, nas teses dessas meninas, a gente está usando uma expandida, uma definição expandida. Por quê? Porque aqui a paciente pede, e se ela chegar com 37 semanas início de trabalho de parto, ela pediu, vira cesárea pedido. Porque nós somos também um departamento conhecido no país e fora por respeitar os direitos das mulheres sexuais e reprodutivos. Então, isso também faz parte da nossa história. Então, Diama, realmente há uma questão de definição aí importante. Então, a gente está usando uma definição expandida. É o desejo da paciente, você conversa com ela, ela insiste nesse desejo, a gente está aceitando cesárea pedido eletiva, cesárea pedido por desistência de indução e cesárea pedido por desistência de trabalho de parto. Desistência de trabalho de parto mesmo avançada. E aí, mas a gente pode não aceitar? Você está invadindo a questão do direito. Se a paciente não está convicta, a gente está aceitando sim. Então, acho que essa é uma outra discussão importante que a literatura não faz, tá? Mas então, segundo o serviço, se a paciente no trabalho de parto, se ela pede cesárea, eu tenho que... Não, tudo bem, eu vou conversar com ela, mas eu vou conversar e dizer que não é direito, ou eu vou conversar e vou fazer? Não, Mas você está com 6 centímetros de dilatação. Por que você... Não, Rodolfo, tudo bem. Tudo bem. Eu vou orientar ela para que ela tenha um consentimento informado. Isso. Mas eu quero saber assim, é direito dela? É direito dela. Ela vai falar, eu vou processar você se você não fizer. Eu tenho que fazer? Tem que fazer. Tá bom, obrigada. Só que isso, Diama, é isso que a gente está falando. Tudo está caindo no balaio da cesárea pedido. Mas... Por definição, cesárea pedido é fora do trabalho de parto acima de 39 semanas, é uma cesárea eletiva. Isso significa que você conversou com a paciente durante o pré-natal inteiro, discutiu todas as questões, é uma decisão de pré-natal. Então, é diferente do que a gente acaba colocando no balaio de cesárea pedido. A maioria das nossas pacientes, quando falam, cesárea pedido, é porque às vezes ela tem uma indicação de finalizar aquela gestação por patologia materna ou fetal, então ela não está contemplada nas 39 semanas, vai ser antes disso, e ela não deseja via de parto vaginal. Ela poderia, mas não exige cesárea, só exige a antecipação do nascimento. E a gente acaba colocando tudo no balaio da cesárea pedido. Mas, de fato, se você for na essência da definição, isso não é uma cesárea pedido. É uma recusa de indução, é uma recusa de trabalho de parto. E não uma cesárea pedido, porque, por definição, não é. Assim como do líquido amniótico, posição fetal, moldagem da cabeça do feto, desenvolvimento de bossa serosanguínea. A saúde e o bem-estar da mulher são monitorizados no guia da OMS. Mas a gente insiste nisso, e sem dúvida... Posso falar? Faz uma hora que eu estou esperando. É que você fica com a mãozinha. Se foder, você me esqueça. Primeiro de tudo, parabéns, a tua aula de fisiologia foi interessantíssima. Agora, eu queria saber, do ponto de vista prático, você avalia uma paciente com 5 centímetros de dilatação e você pode esperar até 6 horas para que tenha mais 1 centímetro de dilatação. Do ponto de vista de acompanhamento, de manejo dessa paciente, quanto tempo depois a gente deve recomendar que ou o residente ou o assistente toque novamente para ver a cervicodilatação, a progressão da apresentação, a mudança da variedade de posição, etc. Vamos esperar 6 horas ou pode fazer dali 2 horas? Como é que fica essa história? Por exemplo, a recomendação é que você faça avaliação cervical a cada 4 horas
ou antes, se houver uma indicação clínica. Então, fez uma avaliação, um paciente com 5 centímetros de dilatação, está evoluindo bem, não tem nenhum parâmetro clínico materno ou fetal alterado, 4 horas, 5 centímetros de dilatação, óbvio que eu vou ver como é que estão essas contrações, como é que essas contrações estão adequadas, se não, eu posso não intervir, mas eu tenho que avaliar outros parâmetros que estão acontecendo. Obviamente, eu vou ter que tocar daqui 2 horas para tomar uma decisão, porque se em 2 horas não modificou esse colo, outra decisão eu preciso tomar. Então, a frequência de avaliação cervical é a cada 4 horas de rotina, podendo ser antecipado de acordo com a dilatação cervical ou com a condição médica. Algumas pessoas vão falar assim, a gente perdeu a capacidade de fazer diagnóstico de distócia, problemas de evolução do trabalho de parto. Não, muito pelo contrário. A gente está considerando um processo de evolução mais fisiológico, podendo fazer o diagnóstico mais preciso das distócias, no momento adequado. Quando a gente fala, a gente se prende muito no limite superior, até 6 horas. A maior parte das vezes não vai acontecer, não vai chegar a isso. Eventualmente a gente vai ver uma ou outra paciente que vão chegar até 6 horas do ponto de vista fisiológico. Mas é possível respeitar? Sim. Na nossa prática clínica, a gente não vê isso acontecer com frequência. Então, é algo que, de acordo com a demanda da paciente, aliás, tem uma outra coisa extremamente importante, que envolve, inclusive, a tomada de decisão da cesárea. A seção 7 é a tomada de decisão compartilhada. Eu vou dizer, olha, você está com 5 centímetros de dilatação, faz 4 horas que eu avaliei, está do mesmo jeito, as contrações estão adequadas. Então, a gente pode esperar até mais 2 horas para tomar uma decisão. O que você acha? Não, doutor, estou ficando cansado, quero ir mais rápido. Podemos tomar uma atitude em conjunto com essa paciente, mesmo considerando que a possibilidade de evolução pode demorar mais 2 horas, para a gente poder ter uma clareza de uma distócia funcional aí acontecendo. Então, essa decisão compartilhada é a base, é a chave. A mulher está no meio dessa decisão. Só queria colocar uma questão relacionada ao que a Diama falou, que acho que é muito importante quando a gente vai indicar uma cesárea, né? Principalmente que o docente ou o chefe responsável, né, que esteja agindo no centro obstétrico, coloque qual foi o indicador, a causa da cesárea. E tem um reflexo, né? Ontem eu vivenciei assim uma paciente que preparou o colo com o balão, não caiu, ficou usando miso, rompeu bolsa. Ela estava assim, com contração boa, com bolsa rota, com muita dor, e o colo não passava dos 3 centímetros, ela muito cansada, falou, eu quero cesárea. Aí a pessoa já estava pegando o termo de consentimento de cesárea a pedido eletivo. Eu falei, gente, não é, né? Ou é uma distócia funcional, ou é uma falha de indução, mas não é uma cesárea eletiva. A mulher está 3 dias no processo, está com dor, já rompeu bolsa, esgotou e assim, colo desfavorável, não foi um pedido da mulher que determinou isso, foi uma avaliação clínica que determinou a indicação da cesárea. Então não é uma cesárea a pedido. Então, assim, cesárea a pedido, gente, é uma condição, né? Ela pode recusa de indução, né? Ela pode, no meio do processo de trabalho de parto, não querer mais continuar a indução, mas a cesárea a pedido... O quê? Não entendi. A cesárea a pedido é uma coisa diferente, é uma coisa eletiva, né? Que, assim, fora de um contexto, é importante para a gente até estar orientando, né, os alunos residentes, saber direitinho, né, se é uma indicação de uma distócia funcional, uma falha de indução, uma desproporção cefalopélvica, de ter a nomenclatura adequada da indicação dessa cesárea, né? Acho que é importante. Eu acho que isso merece uma reunião específica para falar sobre cesárea a pedido, e eu vou sugerir que você lidere isso.
Já dei data para chefe de departamento, propostas. Mas o que eu queria falar é outra coisa, é um lado que a gente não pegou, que é o outro lado da moeda. É muito claro que o discurso, né, e toda a evidência atual é assim, até 5 centímetros, não dá para dizer que alguém entrou na fase ativa do trabalho de parto. É basicamente isso. Quer dizer, não considere um colo, porque ela teve um tempo de contração regular, que ela está entrando no trabalho de parto, está na fase ativa. Depois dos 5 centímetros, começa a ter parâmetros, só que parâmetros que são mais, vamos dizer assim, que são hoje um pouco mais, um tempo um pouco mais estendido, que tem mais a ver com a fisiologia. Nós precisamos tomar cuidado para não perder, como você disse, perdeu a capacidade de fazer diagnóstico de distócia. Demorou 4 horas para dilatar de 6 para 7, tem alguma coisa errada, então cuidado para não confundir o conceito. Não é isso o que está sendo proposto. Está sendo proposto que dá para estender até 2 horas a observação. Mas eu estou observando depois de 1 hora, ela já tem distensão de segmento, está na cara que tem uma desproporção cefalopélvica. Então, continua valendo a visão clínica total do caso. Então, isso aqui não é um instrumento que virou a regra, se não seguir exatamente não vai dar certo. Não. Então, a gente precisa continuar tendo o mesmo raciocínio clínico, não muda nada, porque, na verdade, a gente já, com o partograma velho, a gente também tem que ter esse raciocínio clínico. Então, o raciocínio clínico de que tem algo acontecendo errado e que precisa de intervenção, ele precisa acontecer, sim. A principal mensagem para mim aqui, que sempre fica, é a coisa dos 5 centímetros, isso é óbvio para mim. A segunda é que estende-se um pouco mais. Ela está em expulsivo, na mesma altura há 4 horas. O que está acontecendo? Tem algo errado, gente. Tem que andar alguma coisa. Anda lento? Anda. Mas não é para demorar 4 horas. Então, cuidado para também não largar a mão de vez, né? Que daí está errado. E o feto sofre, não vamos esquecer. A mãe sofre, o útero rompe, acontecem coisas, né? Então, não é preencher o partograma que interessa. Isso é um olhar, é uma ferramenta de apoio à decisão clínica. Isso não substitui a avaliação global do paciente. Tá? Mas são parâmetros mínimos que devem ser respeitados e avaliados ao longo do acompanhamento. Não, a gente não deve se prender naquilo que que isso estende, mas naquilo que promove a necessidade de observação. Hoje, o grande problema não é observar demais, o grande problema é observar de menos. É deixar de fazer diagnóstico porque a gente não está observando isso. Então, isso minimamente tem que ser observado, avaliado, e isso apoia a decisão clínica, não determina. Então, estou trazendo... mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Michele, Renata? Precisa para... Tá bom. O que eu achei de interessante nesse instrumento novo foi que, por exemplo, as práticas que a gente faz para uso dos métodos não farmacológicos, ele vai entrar junto nas ações. Porque hoje a gente faz um registro no registro da enfermagem. E vocês, às vezes, escrevem paciente na bola, paciente no banho, né? Então, assim, por exemplo, nesse estágio dos 5 centímetros, né, que a gente observa, mas passou 4 horas e nada aconteceu. Tá, mas o que foi feito, né, nesse período? O paciente ficou verticalizado, o paciente foi para a bola. Então, assim, eu achei fantástico. Vai ser um desafio implementar, mas, né, eu acho que isso vem para melhorar os serviços e, com certeza, a gente, quanto equipe, vai ficar muito satisfeito se isso conseguir, né, a gente implementar. E é isso, eu acho que a enfermagem vai poder, né, ter essa... Só falta a sala, viu? Vamos devagar, vai dar certo. Ok, gente. Com isso a gente encerra a reunião de hoje. Agradeço a presença de vocês. Até a próxima.